Então vamos lá. Com ele aqui carregado, digita aqui em cima Microsoft espaço Entity Framework. Aí ele vai achar. Se você colocar só Entity, ele vai buscar muita coisa e aí você vai ter que ficar pesquisando aqui, dentre os modelos que ele encontrar. O que nós precisamos é esse, Microsoft.Entity Framework Core, que é o que nós vamos utilizar, .SQL Server. Isso porque eu vou estar, obviamente, utilizando um banco de dados, já do SQL Server. Então, como eu já tenho certeza no banco que eu vou utilizar, eu já instalo o pacote do Entity aqui necessário. Esse pacote ele serve para quê? Justamente para comunicar o banco de dados com as tabelas, ou seja, as classes e modelos que eu criar aqui dentro da minha relação aqui. Então, beleza. Tendo feito essa instalação, nós temos uma outra opção de instalação de pacote, que é o Login Console. Ele não é obrigatório, ele é só para que você possa visualizar as queries executadas no banco de dados dentro desse console aqui abaixo. Então, isso facilita bastante, porque eu não tenho necessidade de ficar abrindo o SQL Server, fazendo ali a execução das consultas dentro dele ou dentro de outro editor SQL. Eu posso fazer no meu próprio console aqui. Então, para isso eu preciso de ter as dependências desse pacote que se chama Login Console. Assim que ele concluir essa instalação e esse carregamento desses pacotes, essa instalação do Entity, nós podemos também adicionar as dependências desse Login Console na nossa plataforma e aí já então poder iniciar. Vou dar pausa toda vez que tiver que carregar alguma coisa, eu vou parar a aula e retorno. Então, beleza. Concluído aqui, vamos fazer então o seguinte, Login Console, que é o que eu estou falando aqui, o pacote que eu estou falando que é necessário para que nós possamos trabalhar aqui no painel de saída. Insere aqui o nome do Login Console e aguarda com que ele carregue as informações. O pacote é justamente esse aqui, Microsoft Extensions Log Console. Tem 8 megas aqui, isso não vai alterar em nada aqui dentro do nosso projeto. Então, se você quiser utilizar as informações do console aqui do Visual Studio para verificar essas consultas em SQL, é interessante. Então, sempre vou aconselhar vocês instalarem esses dois pacotes. O Entity é obrigatório e esse aqui, no caso, não é. Tendo feito as instalações, aí nós vamos começar a estruturar o nosso projeto. Perfeito, instalado aqui então. Beleza, vamos fechar aqui o pacote do Nugget e vamos lá. Agora, como que trabalha o Entity Framework? Ele precisa de uma classe com as informações da tabela. E aí, tendo essa classe com as informações da tabela, ele gera a tabela de forma automatizada no seu banco de dados. É isso que ele faz. Então, se eu criar uma classe aqui, colocar lá que vai ser uma tabela de estudante. Colocar ali, por exemplo, que vai ter um campo ID, um campo nome, um campo nota, etc. Ele vai fazer isso e vai gerar de forma automatizada no meu banco de dados, sem que eu tenha que ficar criando, importando nada e mexendo nesse banco de dados. Então, essa é a grande facilidade do Entity Framework, e a forma correta de você trabalhar. Só que ele exige uma classe que faz essa intermediação, que nós chamamos de DB Context. Geralmente você vai ver elas dentro dos projetos com o nome de Data Context. Se você deixar ela ser gerada de forma automática pelo Visual Studio, como nós vimos no módulo anterior, você vai ter o nome de Application DB Context. Então, todas as vezes que eu crio essa classe, eu mantenho o nome dela padrão. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. Qualquer outro desenvolvedor vai saber, somente pela nomenclatura dela, para que serve aquela classe. Então, botão direito sobre o projeto, adicionar classe, e aqui vou chamar de Application DB Context. Ela vai ser o meu contexto que vai fazer a comunicação do meu framework com as minhas tabelas. Então, o Entity pega as informações que estão definidas nessa classe e cria a tabela com base nessas informações. Então aqui, assim que ele gerar para mim, eu vou chamar ela de Application DB Context e eu posso criar um outro arquivo também, uma outra classe, que são os modelos, para gerar as tabelas. Ou, como esse é um aplicativo de console, ele já me dá uma classe padrão, que é essa Program CS. Eu posso colocar as informações das tabelas diretamente nelas, aí fica a seu critério. Aqui então deixa a opção de classe selecionada e com a opção de classe selecionada vamos aplicar a nomenclatura dela. Então aqui eu chamei de Application DB Context e vou mandar ele adicionar essa minha classe. O principal dessa classe não é o nome é só uma questão estrutural aqui dentro do seu projeto. O principal é ela herdar do DB Context, que é a classe que faz a comunicação que eu acabei de citar. Então assim que ela tiver criada, você precisa fazer com que ela herde
informações do DB Context, e aí então você vai ter essa associação aí, né, concluída. Na próxima aula nós vamos criar essa associação e criar também a classe aqui, né, pode ser do estudante, como eu dei o exemplo, para a gente poder então começar a gerar essas tabelas.